Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel e eu decidi fazer um resumo da primeira temporada de Stranger Things. Como está para estrear a quinta e última temporada, eu decidi fazer um resumo de todas as temporadas como uma forma de aquecimento para essa última. E também eu quero surfar um pouco no hype da série e conseguir algumas visualizações. Estou sendo sincero, eu gosto da série, eu adoro assistir Stranger Things, mas eu também quero ganhar um pouco em cima nas visualizações, não vou negar. Vamos começar o resumo logo? A série se passa em 1983, em Hawkins, uma pequena cidade em Indiana. Nessa pequena comunidade pacífica, existe um laboratório que ninguém que mora naquele lugar sabe ao certo o que acontece no laboratório geral de Hawkins. Alguns moradores, como a gente vê aqui na série, até especulam que naquele lugar eles fazem arma para combater os russos, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece no laboratório geral de Hawkins. Eu estou mencionando o laboratório porque o que acontece nesse lugar é de grande importância para o andar da história. E também porque a primeira cena já começa no laboratório, onde a gente vê um cientista correndo desesperado enquanto um alarme de emergência toca. E alguma coisa acaba pegando o cientista. A gente não consegue ver o que é, mas escutamos o barulho que essa coisa faz. Paralelo aos eventos do laboratório, a gente conhece 4 amigos, que é o Dusty, Lucas, Mike e Will. Eles estão todos reunidos ali na casa do Mike, jogando RPG, estão se divertindo, estão brincando ali. Só que a partida de RPG deles acaba sendo interrompida pela mãe do Mike, porque ela diz que já está tarde, no outro dia tem escola e eles precisam acordar cedo para ir para a aula. Mesmo relutante, o grupo acaba encerrando a partida deles, então o Lucas, o Dusty e o Will vão para suas casas. Eles montam ali nas suas bicicletas e vão embora para suas casas. Só que durante o caminho, o Will acaba vendo alguma coisa que ele não deveria e isso o assusta, fazendo com que ele caia da sua bicicleta e volte correndo para sua casa. Chegando em casa, o Will percebe que está sozinho porque a sua mãe, Joyce, pegou um turno extra no trabalho para conseguir mais uma renda, porque ela cria os 2 filhos sozinha, e o Jonathan, que é o irmão mais velho do Will, pegou um turno extra também no trabalho. Ele fez isso em segredo para poder ajudar a sua mãe nas despesas. Então o Will se encontra sozinho em casa e, para piorar mais ainda a situação, alguma coisa seguiu o garoto e acaba o pegando. No outro dia, a Joyce percebe que o seu filho não está em casa, então ela entra em contato com os amigos do seu filho para ver se ele tinha dormido na casa deles. Mas ao ser informada que o Will voltou para casa e a Joyce não consegue o encontrar, ela chega na conclusão que seu filho está desaparecido, então ela vai até a delegacia de polícia informar a situação. É nesse exato momento que a gente conhece o policial Jim Hopper, um homem de meia idade que já trabalhou como detetive na cidade grande, mas depois de ter uma perda terrível na sua vida, ele acabou voltando para a cidade onde cresceu e agora é o delegado daquele lugar. Depois de ouvir as declarações da Joyce, o Hopper sai pela cidade ali e acaba encontrando a bicicleta do Will caída ali na floresta. Então o Hopper noticia o desaparecimento do garoto e começa a fazer a busca por toda a cidade. Nesse exato momento, Mike, Dusty e Lucas acabam descobrindo sobre o desaparecimento do seu amigo e os 3 decidem sair escondidos das suas casas à noite para poder ajudar na procura do Will. Eles vão até a floresta, mas os 3 acabam encontrando uma garota de cabeça raspada. O nome dessa garota é 11 e ela está utilizando uma roupa hospitalar. Então, inicialmente dá a entender que ela fugiu de um hospital ou alguma coisa do tipo. Mais para frente, essa roupa hospitalar faz sentido. O Mike, ele decide abrigar a garota na sua casa, manter ela escondida ali dos seus pais. Agora eu vou apresentar outros personagens que são importantes. A primeira é a Nancy. Ela é a irmã mais velha do Mike e tem uma melhor amiga chamada Bárbara. Atualmente, a Nancy está em um relacionamento com o Steve, que é o cara popular ali da escola. E por conta de estar em um relacionamento com o Steve, a Nancy começa a agir de uma forma diferente para tentar impressionar e manter o relacionamento com o novo namorado. Essa nova mudança é percebida pela Bárbara, que chega até a comentar com a amiga e as duas têm uma pequena discussão em relação a isso. Eu estou mencionando esses personagens agora porque o que acontece com um deles serve para movimentar a história. Como o Steve passaria o final de semana sozinho, ele tem a brilhante ideia de fazer uma pequena festa entre amigos, então ele convida a Nancy, que acaba levando a Bárbara
junto. E o Steve aproveita para convidar mais 2 amigos dele, que são a Carol e o Tommy, que são 2 babacas que só ficam falando besteira a todo momento. Quando anoitece, eles já começam a comemoração, começam a beber, pular na piscina, aquele clima de festa. Só que a Bárbara, ela não tá se sentindo bem, porque ela não vai com a cara do Steve e muito menos dos amigos dele. Então a Bárbara, ela só quer ir embora. Mas a Nancy não quer, tá ligado? Ela quer continuar ali na festinha e tal. E para tentar melhorar o clima da sua amiga, a Nancy dá uma cerveja pra Bárbara. Durante a comemoração deles, eles estavam com a ideia de tentar abrir uma lata de cerveja com uma faca. Uma ideia brilhante como essa não tinha como dar errado, né? Ao tentar fazer isso, a Bárbara acaba cortando a sua mão, que começa a sangrar muito. Eu vou dar um pequeno corte aqui, onde eu vou explicar um outro evento aqui que vai se conectar com a festinha. Paralelo à festinha, o Jonathan decide ir até a floresta procurar o seu irmão. Só que durante o caminho, ele começa a tirar foto da floresta, da lua, qualquer coisa que passava na frente dele, ele tava tirando foto. Essa é a verdade. Durante o seu trajeto, ele acaba chegando ali até a casa do Steve e começa a tirar foto do pessoal se divertindo. Só que ele faz isso escondido, um hábito meio estranho. Enquanto o o Jonathan estava tirando foto, ele acaba presenciando uma discussão entre a Bárbara e a Nancy. A Bárbara, ela só queria ir embora, mas a Nancy não queria, né? Ela queria continuar ali com o Steve. Então ela manda a Bárbara ir embora e continua a festinha ali dentro da casa ali do Steve. A Bárbara, ela fica desconsolada ali na piscina depois de ter brigado com a amiga. Enquanto isso, o Jonathan tava descendo a mão ali na câmera tirando foto de tudo. Não sei o que tinha de interessante ali, mas ele tava tirando foto. O Jonathan, ele tira uma foto da Bárbara e nesse momento o rolo de foto da câmera acaba e ele decide trocar para continuar tirando mais fotos. Só que enquanto ele estava focado ali na sua máquina, trocando o rolo, alguma coisa acabou pegando a Bárbara e ele não viu. Ele só abaixou a cabeça para trocar o rolo. Quando ele voltou novamente, a Bárbara já não estava. Então ele pensou, pô, ela foi embora. Depois de tudo isso, o Jonathan, caralho, tinha que procurar meu irmão, né? Tem que seguir o meu caminho aqui. A conclusão da Bárbara é que ela foi pega por uma criatura que mata ela. Nós, espectadores, vemos toda a cena, mas os personagens não têm muita noção do que aconteceu com a Bárbara. Eles só acham que ela ficou desaparecida, como a gente vai ver aqui durante a história. Enquanto estava acontecendo essa festinha aí, teve mais 2 eventos importantes envolvendo a Joyce e o Hopper. Durante as buscas, o Hopper acaba encontrando um tecido hospitalar preso a um cano. Mesmo percebendo que aquele tecido é hospitalar, o Hopper ainda cogita a possibilidade que possa ser o Will. E ao seguir o cano, ele chega até o laboratório geral de Hawkins e isso vai dar início a investigações naquele lugar. O Hopper vai até o laboratório e pede para poder entrar. Só que o pessoal não deixa e o Hopper explica toda a situação do garoto desaparecido. E o pessoal do laboratório fala, beleza, tu vai entrar, mas eu vou te dar 5 minutos para tu ver toda a situação aqui e vazar. O chefe de segurança mostra as filmagens pro Hopper, provando que nenhum garoto assustado entrou naquele lugar. E depois que o Hopper viu a filmagem, o chefe de segurança convida o Hopper a se retirar daquele lugar. Só que o Hopper, ele é muito esperto e percebe que o pessoal do laboratório tá escondendo alguma coisa, porque as filmagens eram falsas, era de um outro dia. Porque quando o Will desapareceu e iniciou as buscas, estava chovendo e na fita de filmagem não estava. Fora o fato de que eles só mostraram 10 segundos de filmagem pro Hopper. Eles iniciaram a filmagem, o Hopper viu, daqui a pouco ele vaza, mete o pé, 10 segundinhos só. Então, o que eles estão escondendo? Isso começa a levantar muitas dúvidas na cabeça do Hopper, que o incentiva cada vez mais a investigar esse lugar. Agora eu vou falar dos eventos envolvendo a Joyce. Desde o desaparecimento do seu filho, ela começou a receber alguns telefonemas estranhos, onde ela conseguia escutar a voz do seu filho de fundo junto com o barulho de algum bicho, e logo em seguida o telefone fritava. Junto com os telefonemas estranhos, começou a acontecer algumas coisas estranhas ali na casa dela também, como o rádio tocando sozinho a música favorita do Will, e a Joyce, ela começa a conversar com as luzes da casa. Uma pessoa normal falaria que ela ficou doida, porque ela acabou de perder o filho, não está conseguindo administrar isso direito, então por conta do estresse ela está agindo dessa forma. Inclusive os personagens aqui da série até cogitam essa possibilidade, porque a Joyce, ela começa a se comportar de uma forma que leva todo mundo a crer que ela ficou doida. Principalmente quando ela começa a contar as coisas estranhas que estão acontecendo na casa e só ela viu, porque tudo só aconteceu enquanto ela estava sozinha em casa. Voltando aqui pro lance das luzes, elas só piscam quando a Joyce faz pergunta. Pisca uma vez para sim e 2 para não. Então isso leva ela a crer que ela está se comunicando com seu filho. Então a Joyce, ela tem uma brilhante ideia de pintar o alfabeto na parede e colocar uma luz em cima de cada letra, porque assim que ela fizesse uma pergunta, acenderia uma luz em uma letra, depois em outra, e ela poderia formular uma frase e entender o que o seu filho estava tentando falar com ela.
A ideia é boa, só que a mensagem fica confusa, porque o suposto Will diz que está em casa. Só que a Joyce não tem muito tempo para poder entender o que ele queria dizer, porque alguma coisa tenta sair da parede e isso assusta a Joyce, que sai vazada de casa. No outro dia, a Joyce conta tudo o que aconteceu para o seu filho e o Hopper, mas ninguém acredita nela. Como eu tinha mencionado, todo mundo tá achando que ela tá ficando doida, que é a forma que ela tá achando para poder lidar com a perda do filho. E mesmo sendo desacreditada, a Joyce continua convicta ali que ela tá conversando com seu filho. Agora eu vou falar da 11. Ela dormiu na casa do Mike e a intenção dele era que no outro dia ela batesse na sua porta dizendo que estava perdida e a mãe do Mike poderia encaminhar ela para a polícia para que eles pudessem resolver a situação da garota. Só que a 11 retruca dizendo que não vai fazer isso porque existem pessoas mais atrás dela. O Mike desiste dessa ideia e decide ajudar a garota. Só que nesse meio tempo, a 11 acaba vendo uma foto do Will e o reconhecendo. E isso faz o Mike se questionar de como ela conhece o Will. E ela responde dizendo que sabe onde o Will está. Enquanto aconteceu essa parada com o Mike, a gente vê o que estava acontecendo com o Jonathan. Ele decide revelar aquelas fotinhas que ele tirou da festinha do Steve. E enquanto ele está fazendo isso, ele acaba sendo visto por uma outra pessoa revelando essas fotos. Essa pessoa conta para o Steve que vai tirar satisfação com o Jonathan e ao ver as fotos, o Steve quebra a máquina do Jonathan. Cara, o que o Jonathan fez não é legal, é difícil de defender, porque, cara, não é um hábito muito legal, não é uma parada muito legal você ficar tirando foto escondida dos outros. Não tinha nenhuma foto comprometedora, mas sei lá, é uma parada meio estranha, assim, não é maneiro isso, tá ligado? A Nancy, ela acaba participando dessa situação toda e pega a última foto que o Jonathan tirou da Bárbara antes dela desaparecer. A Nancy pegou a foto porque ela já estava se sentindo culpada. Ela achou estranho a amiga ter faltado à escola e o peso na consciência tinha começado a bater na cabeça dela. Ela percebeu que não valeu a pena ela ter brigado com a amiga dela por conta do Steve. Momentos antes desse ocorrido com o Jonathan, a Nancy já tinha até ligado para a casa da Bárbara para ver se conseguia falar com a amiga, para ver se ela tinha voltado para casa depois da discussão. Só que quem atende é a mãe da Bárbara dizendo que ela não estava em casa porque a Bárbara ficou de dormir na casa da Nancy. Essa foi a mentira que as duas inventaram para poder ir para a festa. Uma disse que dormiria na casa da outra. Após esse ocorrido com o Jonathan, a Nancy inventa uma desculpa ali para o Steve e vai embora. E a Nancy acredita que a Bárbara pode estar ali perto da casa do Steve, já que o carro dela permanece no mesmo lugar onde as duas estacionaram na noite passada antes de chegarem na festa. Então, é provável da Bárbara ainda estar perto. Só que em vez de encontrar a sua amiga, a Nancy acaba vendo um bicho, alguma coisa que ela não sabe explicar muito bem o que é, e isso assusta ela e ela sai vazada daquele lugar, sabe? A Nancy, ela chega em casa e conta para sua mãe que a Bárbara tá desaparecida. Depois que a Karen escutou tudo que sua filha tinha para falar, ela decide ir até a polícia para poder informar o desaparecimento de mais uma pessoa. Só que minutos antes delas irem até a delegacia, a Nancy tem a brilhante ideia de contar tudo isso pro Steve. Ele não aprova porque a polícia começaria a investigar, então teria que falar com todos que estavam envolvidos na festa e os pais do Steve acabariam sabendo que ele deu uma festa escondido. E para piorar mais ainda a situação, todos que estavam envolvidos na festa eram de menor e tinha bebida no local. Então o Steve estava mais preocupado com o esporro que ele tomaria do que propriamente o desaparecimento de mais uma pessoa na cidade. Isso leva uma briga entre os dois, acaba abalando o relacionamento deles e a Nancy vai até a polícia da mesma forma que ela tinha falado que ia. Chegando até a delegacia, a Nancy dá a sua declaração, só que os policiais que escutaram a declaração da Nancy dizem que o carro da Bárbara não se encontra mais no local onde ela falou que estava. Então os policiais cogitam a possibilidade de que a Bárbara possa ter fugido da cidade. Nesse meio tempo aí, antes da Nancy fazer essa declaração, o pessoal do laboratório que grampeou toda a cidade descobre que a Bárbara desapareceu. Então eles dão um sumiço ali com o carro dela, porque eles não queriam que os policiais continuassem investigando. Isso deixa a Nancy confusa, porque a sua amiga nunca faria algo desse tipo. E a Nancy percebe que não adiantou nada ir até a polícia explicar toda essa situação, então ela decide procurar a sua amiga por conta própria. E ao chegar em casa, a Nancy se lembra daquela foto da Bárbara. E ao ver a foto, a Nancy percebe que tem algo de estranho no fundo dela. Mas a Nancy não consegue identificar direito, ela não consegue entender o que é. Então ela decide ir atrás do Jonathan porque ele foi a última pessoa que viu a Bárbara. Agora eu vou falar sobre o Hopper e depois eu falo sobre os eventos envolvendo o Mike e os seus amigos. O Hopper, depois de perceber que o pessoal do laboratório estava mentindo e enganando ele decidiu pesquisar sobre aquele lugar. Hoje em dia, você fazer uma pesquisa é muito rápido, é muito prático, mas naquela época não. O Hopper teve que ler pilhas e pilhas de jornais para tentar descobrir alguma coisa sobre o laboratório.
Durante as suas pesquisas, o Hopper descobre que aquele lugar já sofreu alguns processos, como o da Terry Ives, que alega que o pessoal do laboratório roubou a sua filha. Apesar do Hopper ter descoberto esse escândalo envolvendo o laboratório, ele não tem muito tempo para continuar investigando, porque um policial o contacta pelo walkie-talkie. Não sabemos o que esse policial falou, mas o Hopper sai correndo desesperado da biblioteca. Agora eu vou falar sobre o Mike. Ele reuniu seus amigos e contou que a 11 sabe onde o Will está. Mas depois dele ter falado isso, o grupinho acabou ficando dividido, porque o Lucas não gosta e nem acredita na 11. Então ele acha que isso tudo é uma mentira que ela contou para continuar sendo abrigada. Então ele decide contar a verdade para a mãe do Mike. Mas quando o Lucas vai sair do quarto, a porta bate sozinha e ainda por cima se tranca. Isso deixa os três muito assustados e é nesse momento que descobrimos que a 11 tem poderes. Ela tem a capacidade de mover as coisas com a mente. Por conta dessa situação, o Lucas fica entregue com a 11, pelo menos por enquanto. E algumas pessoas do grupo começam a confiar mais na garota. E agora eles, sabendo que podem encontrar o seu amigo, eles se preparam e partem nas suas bicicletas atrás do Will. A 11 leva o grupinho até a casa do Will. Isso deixa todo mundo ali meio confuso, só que a 11 continua insistindo que o Will está naquele lugar. Enquanto o grupinho ele ainda está tentando entender o que a 11 está tentando falar, eles acabam vendo um carro de polícia e um carro de ambulância indo para algum lugar. Então eles decidem seguir. É nesse exato momento que a gente entende qual foi o chamado do Hopper, o que fez ele sair desesperado lá da biblioteca. O Hopper ele foi chamado até a pedreira próximo da cidade de Hawkins porque eles encontraram um corpo, e esse corpo é do Will, e isso acaba sendo um choque muito grande para o grupinho de amigos, porque eles acreditavam que ia encontrar o seu amigo vivo, e por conta dessa revelação, isso ocasiona uma briga entre o Mike e a 11, porque ele acredita que ela mentiu para ele esse tempo todo. Depois de encontrar o corpo, o Hopper vai até a casa da Joyce para poder contar ela, só que a Joyce continua falando que está conversando com as luzes, que o Will está vivo, que o homem sem rosto que sai da parede foi o responsável por pegar o Will, mas por insistência, o Jonathan acaba conseguindo convencer a Joyce a ir no necrotério verificar o corpo. Chegando no local, ela constata que realmente é o corpo do Will, só que a Joyce não aceita, e isso gera uma briga entre ela e o Jonathan, porque ela não quer saber do funeral. Então quem acaba ficando responsável por resolver toda essa situação é o Jonathan. Enquanto o Jonathan está fazendo os preparativos para o velório do seu irmão, quem chega no lugar é a Nancy. Ela conta sobre o desaparecimento da Bárbara, faz algumas perguntas para o Jonathan, só que ele não pode ajudar porque ele não viu nada. A Nancy até menciona que viu um homem sem rosto ali próximo à casa do Steve, e isso faz o Jonathan começar a acreditar na sua mãe, porque ele vê que tem mais uma pessoa comentando a mesma coisa que a sua mãe. E por meio disso, os dois acabam se unindo para poder investigar essa situação aí. Deixa eu mencionar uma coisa aqui. Enquanto o Hopper estava ali no necrotério, ele fica sabendo que um legista escolhido pelo próprio governo foi o responsável por realizar a autópsia do corpo do Will. E enquanto esse legista não chegava, a Polícia Federal protegeu o corpo do garoto, não deixando ninguém chegar perto. Isso deixa o Hopper desconfiado, com uma pulga atrás da orelha, porque a Polícia Federal estaria responsável por um caso que eles não têm nada a ver, e ainda por cima um legista escolhido a dedo ia verificar o corpo. Isso começa a gerar mais desconfiança na cabeça do Hopper, e ele percebe que tem uma coisa muito errada naquele lugar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente vê o Mike triste ali em casa por conta de toda a situação, e a gente também vê a 11 mexendo no walkie-talkie dele ali, tentando contactar alguém. E é aqui que a gente descobre o que ela estava fazendo. Ela consegue entrar em contato com o Will. A gente escuta ele cantando ali, e isso levanta mais dúvidas, porque aparentemente o Will está vivo, mas ao mesmo tempo tem um corpo dele ali. Então isso levanta mais dúvida ali enquanto a gente vai assistindo, e isso também serve como motivação para o Mike ir atrás do seu amigo, porque ele descobre que ele realmente está vivo. O Mike, ele conta para o Dusty e o Lucas que não acreditam muito, mas decide dar um voto de confiança no amigo. E o grupinho ele chega à conclusão de que eles vão precisar de um aparelho de som maior, porque o walkie-talkie já não está funcionando. Onde eles poderiam achar um aparelho de transmissão maior? É nesse momento que o Dusty se lembra que na escola tem um, mas aí surge um novo problema. Como eles fariam com que a 11 entrasse na escola sem levantar suspeita? Porque ela tem a cabeça raspada, e nessa época não era normal garotas terem cabeça raspada. Então isso levantaria muitas perguntas, chamaria muita atenção. É aí que o Mike bota uma peruca que sua irmã tinha utilizado no Halloween na garota, ou bota um vestido antigo da sua irmã nela, e eles já partem para a escola. O grupinho já chega na escola, já vai direto para a sala do rádio ali, e a 11 já começa a entrar em contato com o Will, utilizando seus poderes. E paralelo a esses eventos, a gente vê a Joyce tentando conversar com o seu filho ali através das luzes. Eu tô mencionando a Joyce porque os dois eventos acontecem ao mesmo tempo, tá ligado? Então tô mencionando os dois juntos. Durante a conversa da Joyce com o seu filho, ele menciona uma coisa muito interessante, que ele está em casa e tá muito frio.
E enquanto eles estão conversando ali, a Joyce chega a ver até o seu filho pela parede. Só que ela não consegue o alcançar. E isso faz com que a Joyce quebre a parede. E isso é presenciado pelo Lenny, o seu ex-marido, que chega ali na hora e vê toda essa situação. Enquanto isso, o pessoal que estava escutando ele pelo rádio, que é o Mike e os seus amigos, então, eles presenciam toda essa situação e constatam que o Will realmente está vivo. Agora eu vou falar do Hopper. Ele ficou muito desconfiado com essa situação toda. E ele foi verificar. Ele foi atrás do policial que encontrou o corpo do Will. E depois dele descer o sarrafo no cara, o rapaz decidiu contar a verdade. Foi mandado ali para encontrar o corpo. E ele não poderia deixar ninguém chegar próximo, que isso era uma ordem. Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, o Hopper percebe que ele está sendo vigiado, que tem pessoas tirando foto dele. Só que quando ele se liga, a pessoa mete o pé logo em seguida. Então isso deixa o Hopper mais curioso. Depois de tudo isso, o Hopper vai até o necrotério verificar o corpo. Chegando no local, ele constata que o corpo é falso. Então alguém orquestrou esse plano para eles encontrarem o corpo, para eles cessarem as buscas e pararem de investigar tudo. Agora, determinado a descobrir a verdade, o Hopper invade o laboratório. E nesse local ele descobre que tem uns quartos de criança ali. E um desses quartos tinha um desenho pendurado ali na parede. O Hopper pega esse desenho acreditando que poderia ser do Will, mas ele não tem muito tempo para poder continuar investigando, porque a equipe de segurança o acha e o ceda. Depois desses eventos com o Hopper, vem o funeral do Will. Todos os personagens estão reunidos ali e a Joyce está abalada. Mesmo ela não querendo acreditar que aquele possa ser o seu filho, ela está começando a deixar a ficha cair que realmente o Will pode estar morto e que aquilo tudo foi coisa da cabeça dela. Ela que estava imaginando tudo ali. Após o enterro, o Jonathan e a Nancy já começam a orquestrar o seu plano para poder ir atrás da criatura. É durante esse momento que eles estão reunidos que o Mike começa a entender as coisas, que as peças começam a se encaixar. Ele lembra que a Onze os levou até a casa do Will, dizendo que ele estava lá, e também que o Will contou para sua mãe que ele estava em casa, só que era frio. Ele chega à conclusão que o Will pode estar em um mundo paralelo, um mundo ali distorcido, muito parecido com Hawks, só que distorcido. Eles chamam esse lugar de mundo invertido. A teoria do Mike é boa, mas como ele vai saber se realmente faz sentido, se existe um mundo invertido e como eles poderiam acessar esse mundo? Tem um personagem aqui na série que é o famoso professor roteiro. Ele só aparece para poder explicar certos conceitos que a série apresenta e depois ele some. Nunca mais ele aparece. Esse personagem é o Scott Clark, o professor de ciência ali dos personagens. Ele confirma a teoria de múltiplas realidades. Ele até explica como funciona para viajar entre os dois mundos. Só que eu não lembro a explicação que ele faz. Mas basicamente é que você precisa de um portal. Esse portal consome muita energia e por conta da anomalia que esse portal gera, distorce os campos magnéticos em volta. Com base nessas informações, o Dusty, que não é bobo, já começa a checar a sua bússola e ele percebe que o ponteiro dela está apontando para o lado errado. Então existe uma força magnética que está distorcendo a bússola. Então só pode ser o portal. E através das bússolas eles podem encontrar o portal. Assim o grupinho já coloca seu plano em prática, só que a Onze não é a favor, dizendo que eles correriam muito perigo. Só que ninguém dá ouvidos a ela e continua com o plano. Por conta disso, a Onze acaba intervindo. Ela usa seus poderes para manipular a bússola e direcionar os personagens para o lugar errado. Só que isso gera uma briga entre eles. O Lucas já não ia com a cara da Onze. Esse só foi mais um motivo para ele poder brigar com ela. O Mike acaba intervindo, então ele e o Lucas saem na mão e isso força a Onze a utilizar os seus poderes para separar os dois. Só que no processo o Lucas acaba se machucando e isso serve como estopim para poder separar o grupo. O Lucas decide ir atrás do Will sozinho, a Onze mete o pé e Dusty e Mike ficam sem saber o que fazer. Agora eu vou mudar de núcleo. É nesse momento que a gente descobre o porquê o Lenny voltou para casa. Ele não voltou por conta do enterro do filho, e sim por motivos pessoais. Ele queria processar a pedreira onde encontraram o corpo do Will. Um lugar tão perigoso quanto aquele não tem sinalização e muito menos grades de proteção, é negligência dos donos. Então eles podem tirar proveito dessa situação e ganhar dinheiro em cima da pedreira. Olha que arrombado, né, cara? Não tá nem aí pro filho, mano. O cara só quer saber de dinheiro. Isso deixa a Joyce extremamente irritada e o expulsa de casa. Enquanto tá acontecendo essa confusão da Joyce com seu ex-marido, a gente vê o que aconteceu com o Hopper após o laboratório. Ele acorda na sua casa em volta de várias garrafas de cerveja. É aqui que a gente entende o que o pessoal do laboratório fez. Eles orquestraram tudo isso para que quando o Hopper acordasse, ele acreditasse que tomou todas na noite passada e sonhou com tudo aquilo. Essa é a única explicação que eu posso dar para o pessoal do laboratório não ter matado o Hopper de vez. Que o Hopper, ele não
cai nessa, ele começa a revistar a sua casa toda e acaba encontrando um grampo preso ao abajur. Então estão vigiando a casa dele, botaram o scooter na casa dele. Depois de achar o grampo, ele parte em direção à casa da Joyce para contar tudo que ele descobriu. É nesse momento que surge uma cena que toda vez me faz rir, porque quando o Hopper ele chega na casa da Joyce, ele vê aquele monte de lâmpada, ele solta meio que um putz, assim, que me dá muita vontade de rir toda vez. Ele teria que verificar lâmpada por lâmpada para ver se tinha algum grampo preso a elas. Depois de constatar que a casa da Joyce não estava grampeada, o Hopper conta tudo que descobriu. Funciona que invadiu o laboratório, encontrou um desenho ali feito por uma criança, só que aquele desenho não poderia ser do Will, porque a Joyce mostra os desenhos que seu filho faz, e o Will desenha realmente muito bem, e o desenho que o Hopper encontrou era um desenho bem simples ali, de uma criança. Então o Hopper chega à conclusão de que não era o Will. Todo esse momento que ele estava investigando, as pistas que ele tinha encontrado, era de uma outra criança, ele estava seguindo uma outra criança, no caso a 11, só que ele não sabia. O Hopper conclui que essa criança que ele estava seguindo pode ser a filha roubada da Terry Ives. Então ele e a Joyce decidem ir atrás da Terry para fazer algumas perguntas. Chegando na casa da Terry, eles são recepcionados pela irmã dela, a Beck Ives, mas não demora muito para os dois perceberem que não vai adiantar muito perguntar alguma coisa para a Terry, porque ela está em um estado catatônico. Mas a Beck acaba respondendo as perguntas envolvendo o escândalo do laboratório e a sua irmã. Ela conta que a Terry, no passado, participou de um programa sendo comandado pelo Dr. Brenner. Esse projeto tinha como objetivo fazer pessoas ganharem capacidade sobre-humana. Só que durante os experimentos, a Beck estava grávida e o Brenner roubou o bebê dela porque ela poderia ter capacidades sobre-humanas. É óbvio que o caso não foi para frente e o Brenner acabou se safando porque alegaram que a Terry era doida e o hospital tinha um óbito provando que a criança morreu durante o parto. Então o caso da Terry não foi para frente e um tempo depois disso ela entrou nesse estado catatônico. Na segunda temporada tem um episódio dedicado a ela. O Hopper e a Joyce perceberam que não valeu muito tempo eles terem ido para lá, porque eles não conseguiram muitas respostas, então eles voltam para Hawkins. Eu vou aproveitar essa deixa para mencionar o que aconteceu com o Jonathan e a Nancy. Após o enterro, nesse meio tempo aí, os dois orquestram um plano e se armam e saem à noite atrás da criatura. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para mencionar uma coisa. A interação entre os dois é muito legal e rende momentos muito bons. Não só eles, todos os personagens, ou pelo menos o elenco principal de personagens ali, são muito bons. E isso é muito divertido, sabe? É muito satisfatório de acompanhar os personagens aqui durante as investigações que eles vão fazendo. Voltando aqui para os acontecimentos da série. Os dois estão na floresta e eles acabam topando com um cervo ferido. Só que eles não têm muito tempo para decidir o que vão fazer, porque alguma coisa puxa o cervo e isso dá um susto enorme ali nos dois. E é nesse exato momento que vem aquele típico momento de filme e série de terror onde os personagens se separam sem nenhum motivo. Essa cena, ela é um pouquinho tosca, porque o Jonathan está a alguns metros de distância da Nancy, mas ele não consegue escutar ela chamar ele. Então essa cena é um pouquinho tosca, tá ligado? A Nancy vê que o rastro vai até uma árvore que possui um buraco e ao passar por esse buraco, ela vai parar no mundo invertido. Nesse lugar, ela vê a criatura se alimentando do cervo, só que quando a Nancy tenta voltar, ela pisa num galho ali que chama a atenção da criatura que persegue ela. A Nancy, ela consegue dar um drible da vaca ali na criatura e passa pelo buraco, voltando para o mundo real sem nenhum problema, e a passagem para o mundo invertido acaba se fechando. Após ter passado por tudo isso, a Nancy ela fica muito atormentada, ela fica com muito medo da criatura ir atrás dela, então ela pede pro Jonathan fazer companhia a ela. Mas aí surge um problema. O Steve, que estava preocupado com a Nancy andar distante desde o desaparecimento da Bárbara, decide a visitar. Só que quando ele chega, ele vê pela janela o Jonathan no quarto da Nancy, e isso o deixa extremamente chateado, porque ele acha que a Nancy está atraindo ele. Então ele decide sacanear a Nancy, como a gente vai ver mais pra frente. A Nancy, por estar muito assustada, ela não consegue dormir, mas em compensação, ela tira a noite para tentar estudar os hábitos da criatura com base nas informações que eles já tinham. Ela chega à conclusão que a criatura ataca sozinha e é atraída por sangue. Então, por conta dessas descobertas, eles podem usar isso a favor deles, atraindo a criatura para uma armadilha. Então, os dois formulam um novo plano, mas para colocar essa ideia em prática, eles precisavam comprar algumas coisas, e eu não consigo acreditar que é tão fácil comprar armas e itens de caça nos Estados Unidos, porque dois menores com uma facilidade enorme compram vários itens suspeitos e o dono acha de boa. Quer dizer, o dono até pergunta, mas eles fazem uma piada, o cara, não, beleza, vai, mete o pé, tá de boa. Tá ligado? Que é uma facilidade enorme, dois menores, tá ligado? Não consigo aceitar isso. A Nancy vê que pincharam no cinema da cidade várias atrocidades em relação ao seu respeito. Quem fez isso foi o Steve, e ao ser confrontado, ele acaba brigando ali
com o Jonathan. Um adendo aqui. O Jonathan ele já estava gostando da Nancy. Então isso foi um dos motivos que fez ele brigar ali com o Steve. Ele já não ia com a cara do Steve. Depois que o Steve fez isso com a Nancy, os dois caíram na porrada ali. A briga dos dois chama a atenção da polícia. O Steve ele consegue fugir, mas o Jonathan acaba sendo preso, porque acidentalmente ele acertou um policial ali e ainda por cima no carro dele tinha vários itens suspeitos. A polícia achou estranho 2 menores ter vários itens suspeitos dentro de um carro e o vendedor da loja achou normal, tá ligado? Mas deixa isso quieto, não vou querer entrar nessa discussão aqui. Assim que o Jonathan é preso, é o momento que a Joyce e o Hopper chegam na cidade e o Hopper já intervém como delegado ali e também já fica a par dos planos da Nancy e do Jonathan em relação ao monstro. Mas antes que eles pudessem discutir a respeito desse assunto, ele recebe a denúncia de que uma garota de cabeça raspada que anda com Mike está ocasionando alguns problemas ali na cidade. Agora eu vou contar o que aconteceu com o Mike e os seus amigos. O Lucas ele não aceita as desculpas dos seus amigos, então ele decide ir sozinho procurar o Will e o portal. Enquanto o Lucas está nessa missão solitária aí, a gente vê o Dutch e o Mike indo atrás da 11. Encontrando. Nesse momento, a começa a se chamar de monstro. E eu esperei até esse exato momento para poder explicar um pouco do passado dela aí no laboratório. Durante esse episódio, a gente tem alguns flashbacks, onde a gente vê o pessoal do laboratório fazendo vários experimentos com a garota, e quem comandava esses experimentos era o Dr. Brenner, que é visto pela 11 como um pai. E o Brenner só vê ela como uma arma para ser utilizada ali tanto para espionagem quanto para combate. E durante um desses testes, a 11 acaba captando som vindo de um lugar muito distante. E os cientistas concluem que esse som via de uma outra dimensão. Então o Dr. Brenner tem a ideia de fazer a 11 entrar em contato com esse ser. Só que a 11 ela precisava estar em sua capacidade máxima. Então eles colocam ela dentro daqueles tanques de privação sensorial no intuito de aumentar a capacidade dela. A 11 ela consegue entrar em contato e ao fazer isso ela acaba abrindo o portal. Então quem foi responsável por abrir o portal foi a 11 e o portal se localiza dentro do laboratório geral de Hawks. Por causa disso, a 11 se enxerga como um monstro, porque ela vê que as ações dela causou problema para várias outras pessoas. Mike e Dutch consegue convencer a 11 a voltar com eles. Quando eles estão chegando em casa, a gente vê que tem alguém os vigiando, que passa essa informação pelo rádio. Agora eu vou contar o que estava acontecendo com o Lucas durante esse momento. Ele chega bem perto do laboratório e vê que nesse lugar tem um carro da companhia elétrica. É nesse momento que o Lucas se lembra que tinha um carro desse em frente à sua casa. Então eles estão sendo vigiados. O pessoal do laboratório descobriu onde eles moram e estão vigiando eles. O Lucas já passa essa informação pro Mike através do walkie-talkie ali. Agora vem um dos momentos que sempre me tiram uma risada. Quando o Mike recebe essa informação do Lucas, ele tem que sair o mais rápido possível da sua casa. Então ele vira para sua mãe e fala: mãe, se alguém perguntar por mim, você diz que eu saí do país. Como se alguém fosse acreditar. Então a gente vê que é algo que uma criança realmente falaria. E a gente vê que é um pouco de inocência ali. Então os personagens aqui, eles são muito bem escritos. Tanto os personagens pequenos ali, as crianças, quanto os adultos. Eles conseguem respeitar muito bem os personagens. Então a gente vê que o que as crianças falam aqui seria algo que realmente uma criança falaria. Então por conta disso, a série é muito bem escrita. E tem seus momentos de comédia ali que são muito bons. O grupinho de amigos ali é perseguido, só que eles conseguem fugir graças aos poderes da 11, que faz com que um carro capotem ali. E aqui a série ela faz uma pequena brincadeirinha, que os personagens fazem as pazes justo no lugar onde eles se separaram. Enquanto o grupinho está escondido, o Hopper os contata pelo walkie-talkie. O Hopper percebeu a movimentação estranha na casa do Mike e achou uma forma melhor para se comunicar com eles, graças ao Jonathan que teve essa brilhante ideia. Todos os personagens estão juntos ali de vez e a par de tudo que está acontecendo. Agora os personagens precisam localizar o Will e a Bárbara. A gente sabe que a Bárbara morreu, só que os personagens ainda não têm essa noção, eles só acham que ela está desaparecida. Só que, tipo assim, a 11 já utilizou muito seus poderes, então ela tá muito cansada e não tá conseguindo os localizar. É aí que ela tem a ideia do tanque sensorial ali, que amplifica as habilidades dela. É aqui que eles ligam pro professor Roteiro, né? Já que eles não sabem como construir um tanque sensorial, eles ligam pro professor Scott Clark, que explica ali como faz um tanque. Então o pessoal vai ali pro ginásio da escola, que a escola tava fechada naquele exato momento, e eles precisavam de um local tranquilo. Eles conseguem construir o tanque sensorial, a 11 entra e consegue localizar ali a Bárbara. É aqui que os personagens descobrem que ela está morta, a 11 entra em desespero ali, e aqui a série já dá uma dica de algo que eles vão construir ao longo das temporadas, que é a Joyce e o Hopper sendo essas figuras paternas para a 11, porque os dois conseguem acalmar a garota ali. A 11 consegue localizar onde o Will está escondido ali no mundo invertido. Agora o Hopper e a Joyce partem em direção ao laboratório para ir atrás do garoto.
Como o grupinho se separou novamente, a Nancy e o Jonathan vão até a casa dele para colocar esse plano em prática de chamar a atenção da criatura. Só que quem chega nesse exato momento é o Steve. Ele estava arrependido por tudo que fez e foi pedir desculpa para Nancy. Só que quando o Steve chega, é o exato momento que a criatura também aparece. E a gente vê que a chegada do Steve foi muito oportuna, porque o plano da Nancy só dá certo por conta do Steve. Se não fosse ele ali, os dois teriam morrido, como a gente vê aqui durante a série, sabe? E aqui o Steve, ele tem a redenção dele, deixando de ser aquele cara babaca, sendo um cara mais gente boa. E a gente vê que os três, ele consegue ferir a criatura e ela acaba fugindo. Eu vou trocar de núcleo agora. O plano do Hopper era invadir o laboratório para que ele pudesse ser pego e assim falar diretamente com o Dr. Brenner. Ele faz um acordo com o Brenner, onde ele conta a localização da onde, mas em troca o pessoal do laboratório teria que o ajudar a tratar o Will de qualquer problema que ele tivesse decorrente do mundo invertido. Depois que o acordo foi feito, o pessoal do laboratório equipa os dois, eles atravessam um portal e conseguem encontrar o Will sem nenhum problema. Agora vamos falar sobre o grupo ali das crianças, que eles estavam ali descansando ali de boa, até que o pessoal do governo aparece e já começa aquela correria, só que eles são encurralados. A 11 utiliza seus poderes para salvar os seus amigos, só que isso chama a atenção da criatura. E tem um momento aqui onde a gente vê que a criatura pula em cima do Brenner, só que a gente não vê o que acontece, porque a série segura esse mistério até lá na frente. Durante a confusão, as crianças tentam se esconder, mas a criatura os acha. E a 11, mesmo cansada por conta de ter utilizado muito seus poderes, intervém e acaba salvando seus amigos ali mais uma vez. Só que no processo, ela acaba sumindo. Ela mata a criatura ali e some junto. Depois desse acontecimento, a série avança alguns meses e a gente vê que os personagens estão bem. A vida tá correndo normalmente ali, tá todo mundo muito bem. E aqui a gente vê que aquele acordo que o Hopper fez com o pessoal do laboratório ali realmente firmou. A gente vê ali o Hopper conversando ali com o cara ali do governo. E a série deixa dois ganchos para a próxima temporada. Um envolvendo o Hopper, onde ele deixa um waffle na floresta, indicando que a 11 está viva porque o waffle era a comida favorita dela. E o segundo gancho envolve o Will, onde a gente vê ele no banheiro ali da sua casa, até que ele cospe uma lesma, uma criatura ali do mundo invertido, e de uma hora para outra ele vai parar no mundo invertido, depois ele volta para sua casa. Então a gente vê que ainda vai ter alguns problemas envolvendo o mundo invertido e a vida do Will vai piorar cada vez mais. E assim se encerra a primeira temporada, e enquanto eu fazia esse vídeo aqui, eu percebi que eu não sou bom em resumo, porque o vídeo ficou muito grande. Então se você puder se inscrever e deixar um like, eu agradeceria bastante, porque deu muito trabalho de fazer esse vídeo. E se vocês puderem comentar o que vocês acharam do vídeo, puder dar um feedback para eu poder melhorar aqui nos próximos vídeos, eu agradeceria bastante também. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.